privilégio mesmo abrirmos a Bíblia e eu quero convidá-los a verem comigo um texto do Velho Testamento. Vamos ler então Zacarias capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Nós temos aqui o projeto do templo que estava sendo construído. Zorobabel era o governador e Josué era o sumo sacerdote. Naturalmente representavam as 2 alas, que era fundamental. Precisava ter um governo, mas também precisava ter um sacerdote, um sumo sacerdote que conduzisse o santuário, as oferendas e todo o serviço no santuário. Quando lemos Zacarias, nós vamos encontrar o capítulo também onde fala que Josué, o sumo sacerdote, estava diante do Senhor com vestes sujas. E é muito interessante que Deus teve que purificá-lo por graça, porque o inimigo também estava a atacar para impedir de restaurar o altar do sacrifício, de restaurar todo o cerimonial do templo. E Deus então restaurou Josué. E agora temos aqui nesse contexto a situação de Zorobabel, o governador. Eles estavam muito fracos e o grande projeto, que era a reconstrução do templo, estava parado. E quando olhamos a história, nós vamos ver que demorou 21 anos para concluir. Foi uma demora muito grande nesse projeto. E aqui vem uma questão inicial. Por vezes nós temos projetos maravilhosos, são de Deus, mas ficam atrasados, parece que não vão para frente. E nós, por vezes, ficamos perguntando o porquê está acontecendo isso. E então, quando nós chegamos no versículo 6, ele é um versículo central aqui. Porque é quando Deus diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E eu creio que muitos já utilizaram esse texto, e nós temos cânticos em cima desta verdade. Então, quando olhamos o texto todo, talvez algumas coisas nós perguntamos: mas eu também não entendo isso, né? Como o profeta também não entendeu de imediato. Mas estão aqui encerrados verdades muito profundas, verdades eternas, que Deus até inclusive na visão aqui profética, algumas estão projetadas para o futuro ainda. E eu gostaria de destacar algumas dessas verdades e trazer para a aplicação nas nossas vidas. Ainda que sejam textos difíceis, mas eles têm mensagens muito profundas para as nossas vidas, né? Nós encontramos aqui alguns desses princípios
inicialmente pensando na necessidade que havia para fazer a obra de Deus. Quais eram as áreas de necessidade para que conseguisse atingir o grande projeto de restauração do templo. O templo havia sido destruído com a invasão babilônica e agora poderia ser reconstruído com essa autorização. Mas com a perseguição dos inimigos ao redor, houve uma ordem para parar a construção. E esse é o momento em que Zacarias começa a despertá-los, Malaquias também, Ageu também, esses profetas que estavam ali naquele contexto, naqueles dias, para retomar a construção. E o que precisava para isso? Um dos primeiros elementos que aparece aqui, destaca-se para mim muito esse elemento no versículo 5 e depois repete mais à frente. É quando Deus fala e pergunta ao profeta, você entende? Você sabe o que é isso? E ele disse, não, Senhor meu. Ora, quando eu olho para a situação aqui do texto, estava falando do candelabro, do candeeiro. Esse profeta sabia o que era isso. Estavam falando alguns símbolos aqui que ele conhecia, ele sabia o que era uma oliveira. Por que ele diz, não, eu não entendo, Senhor? Realmente ele não entendia a que se referiam esses símbolos. E ele não tirou conclusões pessoais de qualquer maneira. Aqui aparece a humildade dele ao dizer, não, Senhor, eu não compreendi. Eu não sei o porquê o Senhor está me falando isso. Mas aí o Senhor vem e responde a ele no verso 6. Respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Eu creio que a questão da humildade é fundamental. Muitas vezes nos apoiamos nos conhecimentos que adquirimos, conhecimentos acadêmicos, na nossa filosofia, na nossa psicologia, nas nossas metodologias, nos nossos cursos, e tentamos dar a nossa interpretação da razão porque a obra não vai para frente, da razão porque as coisas não funcionam como nós esperávamos, porque que o grande projeto, o maravilhoso projeto, está atrasado, e não percebemos, às vezes, que depende de um ato de humildade, de chegar e renunciar diante do Senhor todos os valores nos quais estamos depositando confiança e dizer, Senhor, eu não sei, eu não entendo, eu tenho colocado todas as minhas forças nesse projeto e o projeto não vai, não temos visto resultados, mas o Senhor tem uma explicação. Então, este ato de humildade, de despir-nos daquilo que são os nossos recursos para esperar uma resposta do Senhor em cada situação. Não entendo, não entendi, não sei, mas o Senhor sabe. E quando chegamos com esse coração dependente de Deus, certamente teremos uma resposta adequada. Então esse é um dos primeiros elementos que eu vejo aqui. Depois nós encontramos também, num sentido geral, aqui a dependência do Senhor. Esse quadro que se desenvolve através do candeeiro, através do vaso com azeite, das oliveiras, mostra todo o processo de dependência de Deus, da provisão de Deus. Nós, quando estudamos sobre o candeeiro, sobre os utensílios do tabernáculo, o candeeiro ele tinha 7 hastes e a central alimentava as outras 3 de cada lado. E ela era uma representação de Cristo. E as 6 representando a humanidade, os salvos. E era alimentado por Cristo. E esta ideia, ela aparece no candeeiro que está aqui. E nesse sentido, a provisão de Deus. Mas havia mais algo interessante ali, que era um vaso com azeite e as oliveiras, que vamos falar um pouco depois. No entanto, o versículo 6 mostra essa dependência, quando diz aqui, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, realmente, a obra de Deus só pode ser feita no poder do Espírito Santo de Deus. Isso é uma verdade eterna. Isso aparece em todo o Antigo Testamento e em todo o Novo Testamento. É o que Jesus também disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então ele primeiro mostra o poder de Deus que está à disposição daqueles que nele confiam para fazer o grande projeto.
para fazer a grande obra. Nesse caso era o templo, e nós estamos pensando no Novo Testamento, a mudança que houve, quando o templo já não é mais uma casa feita de pedra, mas são corações humanos que recebem a mensagem e passam a ser habitação de Deus no seu espírito. Então este é o grande projeto. E depende do poder de Deus. Nós não temos poder para tocar o coração humano nesta dimensão de vida. Apenas podemos semear a semente, mas é Deus que vai fazer a obra. O versículo 7 apresenta-nos um segundo elemento que demonstra essa dependência. É quando ele diz: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular. Aqui aparece uma segunda questão que mostra a dependência, a pedra angular. É interessante que tinha sido começado o templo, e pedra angular é a primeira que se coloca. Mas parece que havia indicação de uma outra pedra angular. E não temos dúvidas de que estava a se referir a Jesus Cristo, porque o Senhor mesmo apresenta isso no Novo Testamento, dizendo que Jesus Cristo é esta pedra pela qual dá início toda a construção. A pedra de ângulos retos, que dá as direções de ângulo certo para colocar a construção, colocar as demais pedras e ter uma construção alinhada. E sem dúvida, há aqui a profecia da vinda do Senhor, a pedra angular. E veja a outra afirmação. A palavra continua dizendo: com aclamações, graça a ela. A realidade da graça de Deus que viria em Jesus Cristo e que nele é que estamos realmente sendo capacitados para fazer o projeto de Deus. E também não é porque eu mereço, mas é porque é graça de Deus. Então, a riqueza desta informação que serviu para aqueles dias, mostrando você mesmo, Zorobabel, Josué e todo o grupo que ali trabalhava, não podiam pensar que mereceriam por mérito concedido pela lei de Moisés que eles seguiam, mas era já a obra da graça ali naqueles dias. Mas viria o dia em que seria inaugurada a época da graça mesmo. E nós vivemos esse tempo da graça. E precisamos mostrar a nossa dependência dessa graça. Permitir que esta graça opere em nós, esta mudança ou esta capacitação necessária. Uma segunda necessidade era reconhecer a suficiência do Senhor em todo esse projeto. E no sentido nosso também, sem dúvida. Aqui, nos símbolos que aparece uma sequência que eu achei muito interessante, porque começa com a oliveira que produz o óleo, que é usado no candelabro e que no final o propósito final é a iluminação, é a luz. Então ele dá uma sequência completa que mostra aqui a suficiência que há em Cristo. Os galhos daquela oliveira, e diz no início 2 oliveiras, mas depois do texto final diz 2 ramos de oliveira. E eu fiquei pensando em João capítulo 15. Lá não é uma oliveira que Jesus fala, lá fala de uma videira. Mas diz que o ramo que está na videira produz fruto. Estes galhos da oliveira tinham que estar ligados à oliveira. E ele diz esses 2, que ele fala no final do texto, ele diz: quem são estes? Pergunta o profeta. E ele diz: são os 2 ungidos. Quem eram os 2 ungidos? Era o Josué, aqui no contexto, e o Zorobabel. Mas este é o contexto do Velho Testamento. E no Novo Testamento, quem são os ungidos? São todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo, conforme está escrito, aqueles que ouviram a mensagem, Efésios capítulo 1, verso 13 diz isso, ouviram a mensagem, creram na mensagem, receberam, tendo crido no Evangelho da salvação, foram selados com o Santo Espírito da promessa. Então, ele não está falando para um número reduzido de pessoas, como era o caso para 2 diante de uma multidão que trabalhava naquela obra. Ele está falando a você, a mim, a cada pessoa que está hoje aqui, neste grupo ou fora deste que tem Jesus Cristo mesmo como Salvador.
E, portanto, ele está falando que há nesta nossa comunhão com Cristo suficiência. Deus vai nos dar todas as condições para que sejamos luz no mundo, para atingir o propósito final no mundo. Na primeira visão, Deus fala sobre recursos ilimitados em seu poder. E na segunda, Deus fala da capacitação dos servos que executam a obra. Então, na primeira, ele mostra aqui a dependência e a suficiência. Mas depois ele vai falar de novo, no verso 8, diz: "E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo..." E aí ele passa a falar desses servos, e ele diz dessa capacitação deles para a obra. E aqui tem há uma frase aqui que é um destaque para mim também. Muitas vezes tenho pensado nessa palavra. É quando ele diz, verso 10, "Porque quem despreza o dia das coisas pequenas..." Eu não sei se você já parou para meditar nesta frase. Porque ele continua dizendo, ele diz: "Quem é que despreza o dia das coisas pequenas?" Voltemos ao contexto. Aquela base do templo, abandonada por anos, aquela capacidade visível do Zorobabel, muito pequena, muito reduzida diante da oposição dos inimigos, diante da grandeza da obra até, porque eles estavam muito fracos. Eram coisas muito pequenas que estavam sendo feitas, eram movimentos muito fracos. Mas ele diz que estaria capacitando esses seus servos. E esse investimento pequeno faria um grande resultado, o resultado máximo, que era atingir o alvo final, o lugar da habitação de Deus, o templo, que era naquela época considerado o lugar da habitação de Deus. Então aqui ele começa a mostrar que ele valoriza as coisas pequenas. Zorobabel se achava muito fraco como governador. Tanto é que sofreu oposição dos inimigos vizinhos e parou a construção do templo. Os próprios sacerdotes não tinham muito o que fazer. Todo o projeto estava parado. Eu não sei qual é a condição de cada um de vocês que está aí, cada um que vai estar depois acompanhando também essa meditação. Mas talvez nós estamos diante de projetos que são muito grandes para nós. Que nós estamos muito limitados. Que nós nos achamos muito fracos. E nós talvez passamos a desprezar os pequenos começos. As pequenas coisas que Deus faz. As coisas simples, talvez, como uma reunião de oração, como um tempo maior de comunhão na palavra. Nós passamos a pensar em grandes projetos e não pensamos que o grande projeto nasce de uma iniciativa muito simples. Da comunhão do Senhor, do poder, da capacitação de Deus. Muitas vezes a obra de Deus também não é realizada porque cada dia... Cada pessoa diz: eu sou muito fraco, eu não consigo fazer, eu não tenho recursos. E nós passamos a olhar o que temos e não o que Deus tem. E este é o grande mal que atinge a obra de Deus. É quando nós começamos a contar só com o que temos e não pensamos nas grandes coisas que Deus tem. Vamos pensar um pouquinho nas pequenas coisas. Vamos pensar num profeta João que não era visto pelos outros como um grande profeta. Não fez nenhum milagre. Não tinha um destaque muito grande, viveu poucos anos, bem poucos. Mas por estar sendo ele o precursor do Messias, ele foi considerado o maior dos profetas, porque estava junto com o maior, com o Cristo, com o Salvador. Ele foi o que introduziu aquele grande prometido, o Salvador, o único, o Deus vindo em forma humana. E é dito dele que ele era o maior dos profetas. Quem diria? Quem diria? Aquilo que você está fazendo para Deus. Quem diria que um dia poderá ser colocado num valor muito superior ao que você imagina? E talvez muito superior a muitas obras suntuosas que o mundo hoje tem, que no mundo aparece no meio cristão. Eu não sei que obras você está fazendo, mas eu acho que devíamos começar a pensar em cada pequena coisa que fizer, em cada pequeno gesto.
fazer com consciência que o Senhor pode tomar isso e fazer um grande começo, uma grande obra. As pequenas obras, os dons, os talentos, os pequenos talentos, os pequenos dons, colocados nas mãos do Senhor, trazidos para oferecer de coração ao Senhor. Como uma dádiva dessas pode representar tanto no reino de Deus? Mas é isso que a palavra diz. Quando Jesus estava no templo, nos seus dias, e ele viu aquela senhora viúva chegar com 2 pequenas moedas, que qualquer pessoa no templo diria: isso não vale nada. Ao jogar no gasofilácio, o barulho que fez, o som que fez, foi de nada, diante da quantidade de moedas que alguém chegava para impressionar naquele santuário. Mas o Senhor que observava, ele olhou para aquilo e disse: eu garanto a vocês que ela deu mais do que todos. Então eu não sei o que você faz para o Senhor, eu não sei o que você traz para o Senhor, mas ao trazer, traga com esta consciência. Não despreze as pequenas coisas quando oferecidas, nesta consciência de que o poder de Deus revestindo fará a diferença necessária para a grande obra de Deus ser feita. Então, quando trouxer os teus talentos, os teus dons, traga-os com esta consciência, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Continua sendo válida essa ordem. Este princípio é eterno. É o princípio de dependência, é o princípio de suficiência do Senhor para nós. Eu gostaria que nós pudéssemos ver no verso ainda seguinte, verso 10, no final, quando ele diz que aquele ato pequeno, quando desprezavam a ação de Zorobabel como um governador muito fraco para restaurar a cidade, tanto é que a cidade ainda não tinha seus muros restaurados. E quando eles olhavam assim, Deus chega e diz: quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Mesmo que ninguém visse, aqui falando do Senhor, diz os 7 olhos do Senhor, que estava representado nas chamas que saíam daquele candelabro, candeeiro, e aqui aparece ele dizendo que o Senhor veria. Alguém podia desprezar, mas o Senhor estaria vendo. É o que aparece no texto, o versículo diz: esses os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Se alegrarão. Aparece a expressão se alegrarão. Deus está a alegrar-se com a sua dádiva, com o seu serviço na igreja local. Deus está alegre em ver como você coopera com os teus dons para aliviar o peso, talvez, do presbitério, talvez daqueles que estão incumbidos de tarefas, e você chega com a tua pequena porção, mas você chega em nome do Senhor. Com a tua pequena obra de apoio àqueles que estão exercendo o ministério, como um corpo bem ajustado, como Paulo diz. Então, quando cada um traz a sua pequena porção, é quase nada, você pode dizer, mas os olhos do Senhor verão. E Ele se alegrará. Não é isto maravilhoso? E eu gostaria de tomar algumas coisas que estão aqui nesse texto todo e finalizar com elas. E a primeira delas é o que está bem no primeiro versículo. Despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. Por um lado, está dizendo como é que Deus se revelou a ele. Nós sabemos que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, mas aqui aparece a forma. Às vezes nós perguntamos como é que Deus falava, eles estavam nessa visão, como é que eles tinham essa visão? E essa expressão me chamou a atenção, porque diz despertando como alguém que desperta de um sono. Parece que ele não estava dormindo, mas não estava vendo a realidade que Deus queria que ele visse.
Talvez seja esse a primeira obra de Deus na sua vida e na minha. Precisa muito acontecer isso. Eu não estou falando de uma revelação, porque a revelação já está completa. Está aqui. Eu estou falando de despertar do nosso sono. Eu estou falando que muitas vezes não conseguimos ver a obra que Deus quer fazer. E ficamos como crentes inativos, infrutuosos, porque não conseguimos despertar do sono. Esse sono que atingiu os discípulos nos melhores momentos da sua história. No momento mais crítico e mais necessário, eles adormeciam. E em alguns momentos Jesus disse, permaneceram acordados e viram a minha glória, como aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Então esse ponto é fundamental. Deus precisa despertar o meu coração, o seu coração, porque não estamos vendo o que Deus quer que vejamos. Muitas vezes Deus está fazendo uma obra e querendo fazer através de nós, e nós não conseguimos perceber. Uma segunda questão para finalizar é abraçar a promessa e depender dela. Dizer sim, Senhor, não é por minha força, é pelo teu Espírito. Sim, Senhor, eu quero entender o que tu queres que eu faça. Eu não quero lançar todos os meus recursos, toda a minha tecnologia, toda a minha forma de fazer. Eu quero que tu faças. Eu quero ser instrumento seu. E nos despir de toda nossa capacitação humana apenas. Colocar à disposição do Senhor isso. Oferecer e esperar o dia em que o Senhor revelará a sua obra. Oferecer sabendo que todos nós somos capacitados, porque todos nós somos ungidos. Todo crente tem o Espírito Santo e todo crente tem um dom dado pelo Espírito Santo, como Ele quis dar. E é isso que precisamos trazer ao Senhor. Há um grande projeto, sim. Não é mais aquele templo, mas é um grande projeto que está acontecendo hoje. Vidas serem salvas. E percebemos que está chegando ao final desse projeto chamado Projeto da Graça de Deus, período da graça de Deus, período da Igreja de Deus aqui na Terra. Então vamos deixar que Deus use nossas vidas e faça de nós seu instrumento, como aconteceu aqui. Deus nos abençoe e nos fortaleça na visão e no despertar para a realização daquilo que Ele quiser fazer de nós. Amém.